Superman fez algo inacreditável. O filme começa com Lex Luthor falando a respeito do Superman. Ele diz que o Homem de Aço é praticamente um deus feito de carne. Ele defende as pessoas e não exige que elas o idolatrem como um deus. O super-herói é tão forte, bonito, elegante e benevolente que nem ao menos pede nada em troca por toda essa defesa. Lex Luthor pensa consigo mesmo e diz que o tempo do Superman está acabando. Até mesmo deuses podem perder a vida. Um dia em Metrópolis, a repórter Lois Lane está discutindo com o seu chefe lá no Planeta Diário. Ela quer fazer uma reportagem a respeito de uma das instituições de caridade do Lex Luthor. Segundo ela, essa instituição serve apenas para que ele possa retirar o dinheiro de doações das pessoas e utilizar em suas próprias coisas. Entretanto, o diretor do jornal não acredita nela, afinal, Lex é uma figura poderosa e famosa do país inteiro. O homem até mesmo patrocina diversas atividades do Planeta Diário. Lois fica frustrada, pois o diretor do Planeta Diário não quer que ela faça essa investigação jornalística. Assim que ela sai do escritório dele, vemos que Clark Kent estava se preparando para fazer uma viagem ao Afeganistão. Ele vai trabalhar em uma de suas reportagens, e antes de ir embora ele vai se despedir da Lois, que nem ao menos dá atenção a ele. Triste, Clark pega o elevador e sai do Planeta Diário. Enquanto isso, em algum outro local do mundo, um grupo de pessoas estavam utilizando grandes raios laser para fazer escavações na rocha. Uma mulher diz que eles estão a 2 km de profundidade e nem mesmo Superman consegue enxergar tão profundo na Terra. Descobrimos então que essa equipe de trabalhadores são da LexCorp. Ele quer descobrir uma fonte de radiação que está emanando do centro da Terra para poder pegar essa radiação, transformá-la em energia e vender para o povo de Metrópolis, faturando muito dinheiro em cima. Mas de repente, os trabalhadores encontraram alguma coisa muito estranha. Enquanto isso, em Metrópolis, Lex Luthor estava na sede de sua empresa quando uma de suas funcionárias apareceu. Ela veio avisar que aquela equipe finalmente conseguiu encontrar alguma coisa. Durante esse tempo, Superman estava na Fortaleza da Solidão. Ele tentava arranjar uma cura para as piores doenças da humanidade. Superman cansou de só conseguir ajudá-los através de sua força e queria fazer mais alguma coisa pelas pessoas. Porém, não importava o quanto ele estudasse e se dedicasse, ele não conseguia fabricar uma cura para as piores doenças. O que frustra o Homem de Aço é saber que ele pode até mesmo criar uma miniatura do Sol ali dentro da fortaleza, e mesmo assim não consegue fazer algo teoricamente mais fácil do que isso. Do nada, enquanto ele conversava com um de seus robôs, Lois Lane apareceu. Ela e Superman estão passando um fim de semana romântico ali na fortaleza. Lá naquele local da escavação, a equipe abriu mais ainda o buraco para ver o que encontraram. Um dos trabalhadores filmava tudo enquanto Lex acompanhava de lá de sua empresa. Os trabalhadores diziam que aquilo que eles encontraram com certeza é de um período pré-histórico muito antigo. Um deles então utiliza um laser para terminar de tirar as pedras que estavam ao redor daquele negócio, e do nada, sem querer, ele atinge aquela estrutura com um laser, causando um buraco. Um tipo de gás começa a sair de lá de dentro, e do nada, um holograma de uma criatura alienígena aparece. Ela tenta falar alguma coisa, mas ninguém entende nada, e Lex diz que isso provavelmente é um aviso. Assim que esse holograma desliga, vemos que de dentro daquele dispositivo saiu uma grande criatura que parte para cima de todos os trabalhadores e começa a tirar a vida deles sem a menor pena. Esse grande monstro destrói todos os equipamentos e com toda a facilidade elimina a todos os trabalhadores, enquanto Lex assiste a tudo isso de sua empresa. O homem diz que se uma raça alienígena mandou aquela criatura para a Terra, significa que eles não tinham capacidade para tirar sua vida e por isso o isolaram aqui. Vemos que a criatura saiu do buraco e começou uma jornada para tirar a vida de tudo que se movia em seu caminho. Nem mesmo os animais saíam ilesos. Na Fortaleza da Solidão, Lois dizia para Superman que o Clark Kent, seu colega de trabalho, foi para uma missão super perigosa no Afeganistão, e ela acha muito curioso o fato de que quanto mais ela se aproxima do Superman, mais o Clark se distancia dela. A jornalista então quer saber qual é o nome verdadeiro do Superman, além de Kal-El. Enquanto eles conversam, aquele monstro continua sua jornada de destruição, eliminando tudo em seu caminho. Lex estava preocupado com isso, afinal as autoridades poderiam ligar a LexCorp a esse incidente, mas sua funcionária disse que esse projeto que o homem mandou fazer não estava atrelado ao nome da empresa e ninguém descobriria nada, mas mesmo assim Lex quer que ela encerre tudo que tenha a ver com essa pesquisa. Na Fortaleza da Solidão, Lois Lane insistia em perguntar
perguntar ao Superman qual era a sua verdadeira identidade, mas o Homem de Aço dizia como sempre que identidades secretas são para proteger as pessoas que eles amam, e por isso ele não podia contar para ela qual é seu nome verdadeiro de humano. Por causa disso, Lois fica extremamente irritada, briga com ele e sai de sua presença. Nesse momento, a criatura estava destruindo um caminhão e assim que tirou a vida do piloto, viu a cidade de Metrópolis e foi em sua direção. Lá na fortaleza do Superman, ele resolveu finalmente contar a Lois qual era a sua verdadeira identidade, só que foi interrompido por um de seus robôs que veio dizer que existe uma emergência em Metrópolis e ele precisa voar até lá imediatamente. Antes de ir, o robô leva Superman até os computadores da fortaleza e diz que essa criatura que chegou em Metrópolis existia nos arquivos do pai do Superman. Esse é um monstro criado por uma raça alienígena para ser o soldado perfeito. Essa criatura nunca perde o foco, destrói tudo em seu caminho e é invencível. Só que seus criadores perceberam que essa criatura não conseguia fazer distinção entre amigos e inimigos. Por causa disso, ela vive para extinguir qualquer forma de vida. O exército se junta para tentar impedir essa criatura de entrar na cidade, mas eles são como formigas para ela. O monstro elimina a todos com facilidade. Vemos que Superman levou Lois até Metrópolis e a deixou no prédio do planeta diário. Ele não queria que ela se ferisse chegando perto demais do combate e foi sozinho até onde estava a criatura. O monstro estava lá eliminando todos os soldados do exército que não tinham chances contra ele. Quando estava prestes a eliminar mais um grupo arremessando um tanque contra eles, Superman apareceu e os salvou. A criatura, entretanto, não iria dar descanso para ele e logo partiu para cima do Homem de Aço. Superman, entretanto, conseguiu congelá-lo com seu sopro, mas isso durou apenas poucos segundos e logo a criatura se descongelou e partiu para cima dele. Os dois começaram um embate feroz e percebemos que essa criatura consegue se equiparar ao Superman em termos de força. Lois não ouviu as palavras de Superman e pegou um helicóptero junto de seu colega Jimmy para ir até o local do combate, tirar fotos e fazer uma matéria para o jornal. Superman estava descendo o cacete naquele monstro, mas às vezes também apanhava bastante. A criatura realmente é imparável. Do nada, enquanto ela descia o cacete no Superman, o helicóptero da Lois se aproximou e o monstro saltou para tirar a vida dela e de seu colega. Vendo isso, Superman saiu voando para salvar sua amada. A criatura não queria soltar do helicóptero e Superman teve que usar sua visão de calor para cortar uma das peças do helicóptero e fazer a criatura sair dali. A aeronave, entretanto, começou a cair e Superman a segurou para colocar sua amada no chão em segurança. Mas vemos que para salvar sua vida, possivelmente centenas de outras vidas foram perdidas, pois o monstro caiu em um prédio que acabou sendo completamente destruído. Os dois então voltaram ao embate e Superman demonstra incríveis níveis de força contra essa criatura. Lex Luthor observava a tudo sem fazer nada. O monstro então começou a ganhar vantagem contra o Superman e os dois foram parar dentro do metrô. Percebemos que Superman está começando a ficar cansado, mas a criatura não demonstra nenhum sinal de fadiga. Assim que saem de lá de baixo, a criatura tenta partir para cima das pessoas, mas Superman salva a todos. Ele então continua tentando descer o cacete no monstro, mas está ficando cada vez mais fraco e cansado. Uma hora, o monstro o pega pela cabeça e começa a dar diversos golpes extremamente poderosos que fazem o Superman colocar um pouco de sangue para fora. A criatura, entretanto, se distrai com uma pequena jovem que estava passando ali e vai na direção dela para tirar sua vida. Superman, entretanto, não pode permitir que isso aconteça e parte para cima do monstro, finalmente o agarrando e o levando para a atmosfera do planeta. Ele com certeza vai arremessar esse monstro logo para o espaço para acabar com o problema. É o que gostaríamos que acontecesse, mas na verdade, por algum motivo que nunca entenderemos, Superman voltou com ele para dentro da atmosfera e o acertou no centro da cidade, causando uma grande cratera e muitos estragos. Por sorte, o Homem de Aço conseguiu tirar a vida dessa criatura, mas quantas pessoas tiveram que perder a vida por causa disso? Enfim, Lois Lane e Jimmy se aproximam e Superman sai de dentro dos escombros. Ele, entretanto, logo cai e Lois se aproxima para ajudá-lo. O Homem de Aço então pergunta se todos estão bem e a mulher mente para ele dizendo que sim, quando nós sabemos que muitas pessoas perderam a vida ali. Enfim, Superman diz que tudo que ele sempre quis foi defender as pessoas e isso é tudo que importa para ele. O Homem de Aço então perde a vida nos braços de Lois Lane. A repórter chora muito por perder o amor de sua vida e todos ao redor também ficam
ficam muito tristes, inclusive a mãe do Superman, que estava assistindo a tudo pela TV. Uma grande cerimônia então foi feita para honrar o nome do Superman. Um homem se aproximou do Jimmy, o colega da Lois, para oferecer uma nova oportunidade de emprego para ele, pois suas fotos durante o incidente do Superman foram excelentes. Enquanto saía da cerimônia, Lois viu a mãe do Clark. Em seguida, Lex Luthor se aproximou. Lois ficou irritada, pois Lex odiava o Superman e não devia estar ali. Sem outra escolha, Lois Lane continuou indo trabalhar para disfarçar a tristeza da perda do Superman. O editor do jornal estava achando estranho o Clark não aparecer para trabalhar, e Lois diz que ele com certeza perdeu a vida, pois no Afeganistão é muito perigoso. O editor insiste que ela tire alguns dias de folga e sai daquele local. Lois então olha para o retrato da mãe do Clark que estava na mesa dele. A mulher então vai até a cidade natal do Clark para visitar sua mãe. Assim que a mulher abre a porta, Lois começa a falar que sabe que seu filho era o Superman. Ela sempre sentiu isso em seu coração e diz que quando o Homem de Aço perdeu sua vida, ela não sabia mais o que fazer, pois ele era a única pessoa que ela já amou e sabia que ele também a amava. A mulher começou a chorar enquanto falava e suas palavras tocaram o coração da mãe do Clark. A mulher então admitiu que seu filho realmente era o Superman. Enquanto isso, em Metrópolis, uma jornalista falava que Lex Luthor havia doado 10 milhões de dólares para as autoridades da cidade. Só que mesmo assim, os níveis de criminalidade estavam aumentando cada vez mais. As pessoas do mal estavam aproveitando que Superman não estava mais ali. Enquanto isso, Jimmy aceitava a vaga de emprego que o homem ofereceu para ele. Só que agora, o jovem irá trabalhar em um jornal de fofoca. Lex estava extremamente irritado, pois ele não queria que Superman perdesse a vida desse jeito. O homem queria tirar a vida do Superman com suas próprias mãos. Aquela mulher que trabalha para ele então aparece dizendo que conseguiu se livrar de todos os rastros da operação que libertou aquele monstro. Mas Lex sabia que ainda existia uma última coisa para se livrar: a vida dela. Ele então efetuou um disparo contra essa jovem. O filme então nos mostra que um super vilão conhecido como o Homem-Brinquedo estava fazendo diversos jovens de refém para conseguir escapar daquele local com o dinheiro que subtraiu de um banco. Lois Lane estava lá para fazer sua reportagem, mas decidiu tentar ajudar aqueles jovens. Ela então entrou no ônibus escolar que eles estavam e lutou contra um dos brinquedos do Homem-Brinquedo para salvá-las. Todos os jovens saíram do ônibus, menos uma delas. Lois então teve que ficar para defendê-la, e o Homem-Brinquedo, percebendo isso, partiu para cima delas para tirar suas vidas. Enquanto ele fazia isso, vemos que alguém está saindo da cova do Superman. O Homem-Brinquedo arremessou o ônibus que estava a Lois e aquela jovem para tirar a vida delas, mas como um milagre, o ônibus parou em pleno ar. Superman voltou e salvou a Lois. Ele então fez questão de capturar o Homem-Brinquedo e levá-lo para as autoridades. Em seguida, Superman levou Lois até a casa dela. A mulher não conseguia acreditar que ele voltou à vida, mas ao dar um beijo nele, percebeu que algo de errado não estava certo. No dia seguinte, vemos que Superman foi procurar Lex Luthor em sua empresa. Ele então encontrou o homem em uma certa sala, porém era uma armadilha. Essa sala estava equipada com luzes que imitavam um sol vermelho, e Superman fica sem suas forças. Além disso, Luthor também tinha uma luva cheia de kryptonita e começou a descer o cacete no Superman. O homem estava irritado, pois Superman perdeu a vida e não foi por suas mãos. Assim que ele termina de descer o cacete no Homem de Aço, Luthor se aproxima e diz que ele está fazendo um excelente trabalho convencendo as pessoas de que é o verdadeiro Superman. Percebemos então que Luthor conseguiu fazer um clone do Superman utilizando o sangue que ele perdeu durante a batalha com aquele monstro. O homem também subtraiu o corpo original do Homem de Aço e o manteve ali em sua empresa escondido. Agora ele planeja utilizar aquele clone para dominar o mundo. Vemos então que no dia seguinte a mãe do Clark ligou para Lois dizendo que é muito estranho que seu filho ainda não tenha ligado para ela depois de voltar à vida. Lois concorda com isso e à noite vai procurar o Jimmy para ajudá-la. Ela acha que Lex Luthor tem algo a ver com o que aconteceu com o Superman, mas só que Jimmy não quer ajudá-la, pois agora ele tem um trabalho que dá muito mais dinheiro fazendo fofocas das celebridades. Mais tarde, Luthor foi até seu laboratório ver como estava o corpo do Superman original, mas percebeu que havia desaparecido. Ele vê as imagens das câmeras de segurança, mas não descobre quem levou o corpo do Superman. Apenas sabe que utilizaram um tipo de dispositivo para dar uma interferência nas câmeras. Em seguida, vemos o que realmente aconteceu com o corpo do Superman. Um de seus robôs o subtraiu e o levou para a Fortaleza da Solidão. Enquanto isso, o clone do Superman patrulhava a cidade e viu uma reportagem
reportagem de uma mulher dizendo que o Homem-Brinquedo fugiu da prisão e tirou a vida de uma jovem com apenas 4 anos de idade. O Homem-Brinquedo então foi capturado pelas autoridades mais uma vez, só que Superman ficou cheio de ódio ao ver essa matéria e foi até o local para onde o vilão estava sendo levado. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, Superman original acordava e o robô explicou para ele que conseguiu detectar uma leve batida de seu coração 17 dias depois que ele foi enterrado. Acontece que seu corpo entrou em um estado quase vegetativo para poder se recuperar lentamente, e graças a isso o robô conseguiu encontrá-lo. Ele então conta para Superman que Lex Luthor o clonou. Superman, entretanto, ainda não está forte o suficiente para voltar e precisa recuperar sua força. Vemos que o clone chegou aonde estava o Homem-Brinquedo e o tirou das mãos das autoridades. Os policiais não fizeram nada, afinal, quem vai mexer com o Superman? O clone então levou o Homem-Brinquedo até bem lá no alto, e o vilão disse que sabia seus direitos e não tem nada para dizer ao Superman. Porém, o Homem de Aço diz que a única coisa que ele pode dizer agora é adeus. O clone então larga o super vilão, que cai daquela altura extrema, perdendo a vida ao atingir o carro de uma das autoridades. Todos ficaram em choque, pois Superman não tira a vida de ninguém, mas sabemos que esse vilão mereceu isso. Essa situação, entretanto, faz a Lois ter certeza de que aquele não é o Superman de verdade. O clone foi até mesmo dar uma entrevista para diversos jornalistas, dizendo que fez aquilo para dar um exemplo e prevenir que outros supervilões façam a mesma coisa. Mais tarde, as autoridades apareceram para levar o clone do Superman em custódia, pois o prefeito mandou. Só que o clone não vai acompanhá-los, e não há nada que esses policiais possam fazer. Enquanto isso, o Superman original estava tomando um banho de energia solar para recuperar suas forças. Vemos que o clone foi até a LexCorp e Lex deu para ele uma lista de todos os seus concorrentes que poderiam ter subtraído o corpo do Superman original. Ele quer que o clone elimine a todos e recupere o corpo do Superman. Lex então o lembra de que o trouxe para esse mundo e também pode o tirar dele. Vemos então que enquanto caminhava pelas ruas, o clone viu um salão de beleza e amassou aquela lista com os concorrentes. Ele então entrou nesse salão que estava lotado de mulheres, se sentou em uma cadeira e utilizou sua visão de raio-x no espelho para olhar através de sua própria cabeça e encontrou uma bola de chumbo no meio de seu cérebro. O clone sabia que essa bola só podia ter kryptonita dentro. Ele então disparou sua visão de calor contra o espelho para fazer uma cirurgia em seu próprio cérebro e abriu sua própria cabeça bem ali no meio das mulheres. O clone então removeu aquela bola de chumbo com a ajuda de uma tesoura e saiu do local sem ao menos explicar o que aconteceu, deixando muitas mulheres traumatizadas para sempre. Vemos então que Lois foi até o escritório do Lex conversar com ele. Ela quer saber o que o homem fez com o Superman para poder mudar sua vida e esquecê-lo de uma vez por todas. Lex então entende que os dois eram apaixonados e diz que pode ficar no lugar do Superman e ser o amor da vida da Lois. Os dois então se beijam, mas vemos que Lois estava apenas o distraindo para desmaiá-lo com uma substância. Ela então cospe e depois chama o Jimmy para ajudá-la a investigar o escritório. Lois então consegue encontrar os arquivos do Lex a respeito de genética. Ela e Jimmy então vão até a sala escondida do Lex, mas precisam de seus olhos para poder entrar. Os dois então arrastam o corpo do homem até ali e utilizam os olhos dele para entrar nessa sala. Lá dentro, eles veem diversos clones do Superman em diversas fases do desenvolvimento. Lex quer construir um exército de super-homens para poder dominar o mundo. E do nada aparece para dizer para os dois que o Superman de verdade perdeu a vida e agora o próprio Lex irá eliminá-los, pois descobriram tudo. Só que do nada o clone aparece e destrói seu objeto letal. Lex então tenta utilizar aquela bola de chumbo para tirar sua vida, mas o controle não funciona. Afinal, o clone já removeu a armadilha de seu cérebro. Ele então começa a destruir todos os clones com sua visão de calor. Assim que ele termina, Lex vai se esconder naquela sala com a luz vermelha e tenta atrair o clone. Porém, ele não dá esse mole de entrar ali e tranca o Lex lá dentro. Em seguida, diferente do Superman original, o clone entende que o mundo não precisa de Lex Luthor e remove toda aquela sala do prédio com o homem lá dentro. Em seguida, o clone arremessa a sala inteira contra o prédio, tirando a vida do Lex. Enquanto isso, o Superman original ainda estava treinando e seu robô diz que o clone acabou de tirar a vida de Lex Luthor em Metrópolis. Superman então decide ir até lá para dar um fim no clone e o robô diz que ele ainda está com 67% de sua força e não vai conseguir vencer, mas Superman diz que isso tem que bastar. Ele então coloca
um traje especial para absorver a energia do sol enquanto voa até Metrópolis. Antes de ir, seu robô preparou um antigo objeto letal do Lex que dispara lasers de kryptonita, só que o modificou para manter essa kryptonita dentro de uma cápsula de chumbo para não afetar o Superman original. Ele então foi até Metrópolis, onde todo o exército estava começando a atacar o clone, mas como sabemos bem, eles não têm chances contra o ser mais poderoso da Terra, que destrói os tanques com toda a facilidade apenas utilizando sua visão de calor. Os jatos de ataque também não significam nada para ele. Do nada, o Superman original aparece em Metrópolis e Lois vê tudo junto do Jimmy. Eles, entretanto, não sabem quem é quem e acham que aquele Superman de preto também pode ser do mal. O Homem de Aço então efetua um disparo com o objeto letal de kryptonita, mas o clone desvia com facilidade e consegue tirá-lo da mão do Superman. Lois vê essa cena e percebe que aquele não é um Superman do mal. Ela então chama Jimmy para ir recuperar aquele objeto letal. Enquanto isso, o Superman original começa um embate impressionante contra o clone, mas vemos que ele está até mesmo suando, pois não tem toda a sua força. O clone está com toda a vantagem, mas Superman não desiste. Ele cai e o clone o pega pelo cabelo para continuar descendo o cacete nele. Vemos que depois de ter sido atingido por um navio inteiro, Superman original está cada vez mais cansado e não desiste. Ele diz que seu clone é uma imagem distorcida do que o Superman de verdade representa, e por isso não vai desistir de derrotá-lo. Lois encontrou o objeto letal de kryptonita e voltou até lá para ajudar o Superman. Ela conseguiu acertar o clone pelas costas e comprar um pouco de tempo para o Superman original, só que o clone destruiu o objeto letal. Superman conseguiu abraçá-lo por trás e partiu para cima dele, o levando até o solo. Os dois continuaram o embate, e o clone desceu tanto o cacete no Superman que ele acabou caindo desmaiado. O clone então pegou aquele grande monumento para arremessar contra o Homem de Aço, porém ele não esperava por isso. Clark conseguiu esconder aquele cartucho de kryptonita em sua roupa e, utilizando sua visão de calor, o destruiu, fazendo a kryptonita tomar conta do corpo do clone, e ele perdeu toda a sua força, sendo esmagado por aquele monumento. Mesmo assim, o clone conseguiu sair debaixo do monumento e, antes de perder a vida, pediu para que o Superman original protegesse a todos. Lois então se aproximou e Superman disse que ele é o original, e para provar isso, ele deu um beijo nela. Todos então começaram a comemorar a volta do Superman, e percebemos que um dia no apartamento da Lois, ele resolveu contar que verdadeiramente é o Clark Kent. Mas não termina por aí. Vemos que lá na LexCorp, o próprio Lex Luthor conseguiu voltar à vida. Obrigado por assistir, até o próximo!